Olá pessoal, boa tarde, sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas ao canal RGimBR. Estamos aqui para nossa live número 82 do nosso canal da ginástica rítmica. Aqui onde você, professor e treinador, conquista sua segurança e excelência na GR, você está comigo nesta quinta-feira para aprender mais sobre a ginástica rítmica. Eu sou a Val, especialista em GR, e estou aqui hoje para falar com vocês sobre o medo das suas ginastas, como que você pode ajudar as suas ginastas a perder o medo de executar alguns movimentos da ginástica rítmica. E se você vai observar por aqui, eu estou num ambiente um pouquinho diferente do que vocês estão acostumados para os nossos encontros, não é? Hoje eu estou aqui num ambiente adaptado mesmo, eu estou num ginásio de GR, onde eu vim dar um treino, uma montagem coreográfica hoje cedo. E para não perder o nosso combinado aqui, o nosso horário combinado de live, eu fiz aqui uma live, um ambiente improvisado para o nosso encontro de hoje. Então deixa eu dar um oizinho aqui para quem está chegando, nosso clube de GR, Nalu Campos, Flop, Bruna, Ângela, Elisa, a professora aqui do Cegim, Maria Vitória, Poli, Dani, Anne Caroline, Amanda e todo mundo que está chegando por aqui, sejam bem-vindos, sejam bem-vindas. Aproveita, clica aqui no aviãozinho e vamos juntos entender como que a gente pode ter essa contribuição, né? Dar essa contribuição para as nossas ginastas com relação aos medos que elas têm de realização dos movimentos. E aí, você pode me dizer, mas por que eu preciso contribuir nesse processo, né? Você, como professor e treinador, precisa entender que a gente está num grande momento da ginástica rítmica. É um grande momento porque estamos aí com a ginástica rítmica no auge, né? O nosso GR do Brasil em destaque. Cada vez mais os meus professores falam, nossa Val, como as turmas estão crescendo, como a ginástica está em destaque. E aí você estando no momento da GR, você precisa estar preparado em todos os sentidos. E um deles também é importante você entender que dar esse suporte com relação aos medos das ginastas vai contribuir para que elas continuem, permaneçam na ginástica rítmica e cada vez mais a gente fortaleça a nossa GR aqui no nosso país e em todos os lugares aí que praticam a ginástica rítmica. Mas você precisa entender também que se você der esse suporte, você estará também educando as suas ginastas, porque a gente, enquanto professor e treinador de GR, a gente não é só o responsável pela ginástica rítmica, né? Nós estamos formando cidadãos e contribuir com a GR é também contribuir com essa pessoa enquanto ser humano. Então, contribuir com os medos dela ali relacionados aos movimentos, aos exercícios, é contribuir também com o aprendizado dessa ginasta para a vida dela. Então veja, se essa ginasta teve alguma dificuldade para a realização de algum movimento na GR e você ensina ela a superar esse medo, a evoluir a partir desse medo, desse movimento, você estará ensinando também como ela enfrentar os medos que ela vai viver na vida dela também. A Amandinha por aqui, seja bem-vinda, Priscila, Edilane e todo mundo que está chegando. Quem é professor e treinador, já coloca aqui no chat para mim o seu raio, o seu emotion de raio, para eu conhecer você e saber de onde você está falando, porque o nosso conteúdo está apenas começando. E se você pensar também sobre essa questão de como contribuir com os medos, né? Por que isso é importante? Vamos lá. Eu tenho muitos professores que fazem parte do meu método, do método Ginástica Rítmica com Excelência, que me dizem que a partir do momento que eles contribuíram com essa segurança, né, na hora de ensinar suas ginastas e contribuíram com tudo isso, eles contribuíram também com os medos deles. Então, ajudar a sua ginasta, ensinar, né, a sua ginasta a enfrentar o medo dela, é também contribuir com os seus medos do dia a dia. Então é uma troca, né? Ensinando, a gente também aprende, a gente fala para a ginasta, mas aprende também ao mesmo tempo. Mas o mais importante é a gente fazer essa troca, dar para ela esse suporte. E ter a segurança enquanto profissional, quando você ensina a sua ginasta, vai fazer com que você fique ainda mais segura. Deixa eu dar um oizinho para Thaisa, minha querida Thaisa lá de João Pessoa, que está em Londrina fazendo a sua pós, estudando um pouquinho mais. Minha querida, seja bem-vinda por aqui. Lorena, tô fazendo monitoria, serve? Com certeza, seja bem-vinda por aqui também. Então, vamos lá.
A gente precisa dar essa segurança para as ginastas, para elas poderem perder o medo de realizar os movimentos, mas para isso a gente precisa também estar seguro, combinado? E agora imagine depois de você seguro, professor e treinador, sua ginasta também segura para executar os movimentos, imagine a quantidade de ginastas que você vai ter durante as suas aulas e treinos de GR. Então, tudo isso vai fazer com que você cresça cada vez mais e alcance os seus objetivos enquanto professor e treinador de ginástica rítmica. E para isso a gente está aqui juntos, né? Para contribuir com o seu crescimento, com a sua evolução enquanto professor e treinador. E vamos entender mais a fundo o que a gente precisa agora fazer para atuar na GR, contribuindo então para as suas ginastas. Deixa eu dar um oizinho aqui, ó, para a Nara, que também é aqui do Sejinha, a Sandra que está chegando, Viviane, a Edilane que colocou aqui, ó, professora e treinadora também do método, a Vivi que colocou aqui um coraçãozinho, seja bem-vinda à nossa live. Cada vez mais, né, professores e treinadores participando aqui dos nossos encontros. E eu fico muito feliz porque agora a gente ajustou os nossos horários, né? Estamos nos encontrando 2 vezes na semana, toda segunda-feira às 8 da noite, toda quinta-feira ao meio-dia. Nós temos esse bate-encontro aqui para vocês aprenderem mais sobre a GR, a gente ter essa troca, né? Vocês trazem as dúvidas, a gente conversa aqui num bate-papo muito bacana e é muito importante para a nossa ginástica rítmica. Então vamos lá. Se a sua ginasta tem, aproveitando aqui, contribui para mim aqui quais são os movimentos que as suas ginastas têm mais dificuldades ou mais medo na hora de executar na GR. Conta para mim aqui no chat, por favor, para a gente ter essa troca e eu entender como está aí nas suas aulas e treinos de GR. Se a sua ginasta, então, tem dificuldades e medos, né? Como que você pode contribuir com ela? Vamos lá. Primeira coisa, um erro que você, professor e treinador, precisa entender na hora de ajudar. Se você só disser para ela o que ela tem que fazer, você não estará contribuindo com os medos dela. Você simplesmente está dando um comando. Você precisa mais do que isso. Aí você pode me perguntar, Val, mas eu preciso executar o movimento? Não, não e não. A gente já entendeu aqui no canal, e a gente já falou muito sobre isso, que a gente não precisa executar o movimento. A gente precisa saber como ensinar e como corrigir. Executar, não. Eu não preciso ter sido ginasta, eu não preciso saber fazer movimentos, mas eu preciso saber ensinar. Então, vamos lá. Aqui, ó, Edilane colocou aqui uma estrelinha. Minha ginasta está com medo de fazer estrelinha. Um detalhe importante, uma coisa que eu sempre trabalho com essas ginastas. Então, vamos lá. Primeiro, eu preciso dar preparo para ela. Se ela não tiver preparo físico, condições mínimas para executar, ela deve ter medo sim, porque ela pode se machucar. Então, essas condições físicas eu preciso dar para ela. Condições físicas relacionadas a alongamento, porque se ela tem lá, não tem condições de alongar o bracinho lá para encostar a mão no chão, se ela não tem esse alongamento suficiente, a flexibilidade suficiente, né, para encostar a mãozinha lá no chão e conseguir entrar na estrelinha, já vai ser uma dificuldade. Se ela não tem a potência ali de chutar a perninha dela para conseguir entender o caminho do movimento, mas relacionado à força primeiro. Depois, se ela não sabe aonde colocar a mão, se ela não sabe por onde ela precisa passar a perna, se ela não sabe como terminar o movimento, então eu falo que é fragmentar, né? Não sabe como começa, não sabe o que fazer no meio, não sabe como termina, não sabe como passa o corpinho dela. Então ela olha para aquilo e fala, eu não sei o que fazer. Então você fragmenta, demonstra para ela, demonstra sem mostrar, né? Você demonstra para ela através de toque, através de uma outra ginasta, através de posicionamento do corpo dela, qual é o caminho que ela vai executar. Beleza, ela fez essa parte, ela entendeu com a sua ajuda. Eu já dei o suporte físico, eu já expliquei para ela como fazer e eu já dei suporte físico, então eu já dei 2 coisas para ela. Mas Val, ela é uma menina com muito medo. Eu tinha uma criança que ela tinha muito medo de cambalhota, ela não colocava a cabeça no chão de maneira nenhuma. Isso podia ser algum trauma, alguma crença que ela tinha por algum motivo que aconteceu na vida dela. Então, uma coisa que eu sugiro para vocês, que funciona muito com as minhas crianças, eu falo para ela assim, você acredita mesmo que a prof vai te deixar cair? Você confia na prof? Eu brinco com elas, olha como eu sou forte, olha aqui pra mim. Você acha que eu vou te derrubar? Ela olha pra mim e fala, Então você confia em mim? Eu vou te segurar de todo jeito.
E aí você cria com ela essa conexão de confiança. Então ali ela já cria em você algo relacionado à confiança. Você deu o suporte físico, você deu o ensinamento. Agora ela tem junto com isso um suporte de confiança. E você vai dizer para ela: eu não quero que você execute o movimento completo. Eu quero que você faça essa estrelinha do jeito que sair. Eu brinco que aqui é aquela estrelinha mais ou menos, né? Então você dando para ela essa possibilidade de ela subir um degrauzinho de cada vez e começar do começo, você já dá preparo para ela criar essa coragem. Então eu dei ali 3 coisas para ela, no sentido de suporte físico, suporte de coragem, né? E suporte de saber o que fazer. Ela vai criando essa coragem, esse enfrentamento de como realizar. Beleza. Depois disso, eu começo a praticar, porque a prática vai dar a ela um pouco mais de segurança. E aí é um caminho gradativo, ela vai crescendo a ter essa possibilidade de executar esse movimento com condições, né? Vamos lá, se eu fizer isso hoje, só daqui a um mês eu voltar nesse exercício, talvez ela perca tudo isso que eu construí. Mas é um trabalho de crescimento. Aí, daqui a pouco, ela vai começar a criar coragem, não só de executar isso na sua aula, mas ela vai chegar em casa e vai brincar de fazer isso. Ela vai começar a criar internamente essa segurança e esse movimento vai acontecer. Agora, se ela vê em você insegurança, anota isso aí, professor. Se a sua aluna vê em você insegurança, ela vai dar um passo para trás, recuar e ela não vai fazer o movimento. Se você passar para ela um pingo de insegurança, enquanto professor, se você passar para ela um pingo de não sei o que eu estou fazendo, ela vai dar um passo atrás e ela não vai fazer. Então, se você quer dar para ela segurança, você precisa estar seguro. Mesmo que você não esteja 100% seguro, mas você precisa dar esse suporte para ela. E esse suporte ele pode ser muitas vezes apenas na fala. Quando eu olho para ela e falo: meu bem, você confia na prof? Isso é dizer para ela, vamos lá, vamos fugir da ginástica agora. É dizer para ela que ela pode confiar nas pessoas, sim. E isso é um aprendizado para a vida, desde que essa pessoa dê a ela também esse suporte ali. Então ela vai entendendo em quem ela pode confiar. Veja que é um aprendizado muito mais do que só sobre a GR. Agora, se eu não olhar para aquilo lá e procurar quais são as dificuldades, as necessidades dessa minha ginasta, vai ficar muito mais difícil. Por quê? Eu olho para aquela criança que está com dificuldade de executar uma reversão. Eu olho para ela e falo assim: ela não vai conseguir não. Essa criança não vai conseguir. Ixi, não consegue. Não tem jeito. Eu olho para ela e eu já dei um veredito de que não funciona, de que não vai dar. Eu falo o seguinte: eu olho para aquela criança e falo: onde é que eu posso ajudar? Talvez ela não execute igual a criança X que eu coloquei na minha cabeça, que já consegue, que é mais fácil, que já conseguiu e assim por diante. Mas aquela criança lá, como que eu posso ajudá-la a dar um passo a mais? Ela não precisa chegar aqui, mas ela pode subir um degrauzinho e daqui a pouco ela alcança. Vamos lá. Ela quer realizar a reversão. Será que tem a ver com a distância do pé da mão, a velocidade, o quanto ela está caindo muito pesada, o quanto ela está fazendo muito rápido, o quanto ela está precisando de alongamento de coluna, o quanto ela precisa de força no braço? Percebe que essa segurança que eu passo para ela tem a ver comigo também? De olhar para o movimento e entender o movimento. Então esse é um aprendizado importante para a gente enquanto professor. E aí eu pego aqui um gancho dessa nossa aluna aqui, ó, Edilane, que disse: eu tinha insegurança por não ter experiência. Depois do método ginástica rítmica com excelência, eu melhorei muito. Qual foi a sua transformação, Edilane? Conta pra gente aqui no chat, por favor. Porque olha só, a Medilane faz parte do método ginástica rítmica com excelência, que é o curso onde os professores conquistam segurança e excelência. O que a gente trabalha lá dentro desse método? Tudo o que você precisa para ser um profissional que vai dar aula e vai ter segurança naquilo que você ensina para sua aluna. Poxa, mas eu ainda não consigo X ou Y. A gente se junta, nós temos uma comunidade e lá a gente conversa e discute as nossas dificuldades.
Então você não está sozinho nesse processo. E isso é uma das coisas mais importantes, junto com todo o conteúdo que a gente já tem no curso. Então eu fico muito feliz com o seu depoimento aqui para as nossas colegas do nosso encontro. Teve mais uma dúvida aqui, ó. A Lorena falou, qualquer coisa com as massas, elas morrem de medo. E aí eu vou dar o meu depoimento. Quando eu era ginasta, eu não peguei a época da massa de madeira. Mas eu falo que antigamente a massa de madeira, imagina você receber uma massada de madeira, né? Aí eu conto isso para as meninas e falo, olha só, massa de madeira, hoje vocês têm massa de borracha, isso é muito mais fácil. Então eu faço essa brincadeira com elas, né? Mas veja só, independente disso, eu posso usar a mesma ideia daquela aqui, que eu falei antes sobre a criança ter segurança e entender o movimento. Ela vai perder o medo quando ela entender o que ela tem que fazer e ela ter capacidade para aquilo. Aí eu vou entrar a outra parte daquilo que eu preciso passar para vocês hoje. Se essa criança não sabe o que fazer e ela não se sente segura, e eu dou para ela um exercício além do que ela tem capacidade de fazer, eu posso estar agredindo essa criança, no sentido de estar sobressaindo aquilo que ela pode. E aí eu posso estar piorando e aumentando os medos dela. E consequentemente pode acontecer de ela querer parar de fazer ginástica por conta daquilo que eu escolhi aplicar para ela. Então a nossa escolha, também enquanto a gente escolhe aquilo que a gente vai pôr em aula, é importante. Veja só, deixa eu beber uma água aqui e a gente continua. Eu escolhi para minha ginasta aplicar uma reversão, mas essa criança ainda não consegue fazer reversão. Mas ela não consegue porque ela ainda não tem nem condições de fazer uma parada de mão. E aí eu já falo para ela que ela quer fazer uma reversão. E aí eu tô dando para ela, a gente põe um sarrafo muito alto para ela. Ela não dá conta de fazer aquilo ainda. Ela olha para aquilo e ela vai se assustar, ela vai dizer, não consigo. E aí o medo que ela tinha aumentou. Veja, eu dou um passo atrás para depois dar 2 para frente. Se eu passo para ela que eu não quero uma reversão, mas eu quero primeiro a primeira parte, que talvez ela entender a parada de mão. Eu levo ela lá na parede, explico para ela sobre a parada de mão, sobre a força, sobre o que ela precisa entender, sobre essa primeira fase do movimento. Eu dei para ela um respiro e um alívio. E aí eu tirei dela aquele peso de que ela precisa sair da aula fazendo reversão. Mas ela não tá nesse estágio da reversão ainda, entende? Então eu fiz com que ela saísse dali com as condições de que a reversão vai chegar um dia, mas não agora. E aí eu acalmo, tiro esse medo e aí depois no passo a passo eu consigo construir. A mesma coisa pode estar acontecendo com campeonatos que você leva a sua ginasta. Se a sua ginasta não tem condições para determinados campeonatos, não leve ela para participar. Ela pode estar recebendo uma grande frustração. E esse medo também de chegar lá e competir e errar tudo pode ser pior, pode ser triste demais para essa sua ginasta. Então, escolher bem os movimentos que você aplica nas suas aulas, escolher bem as músicas, escolher bem quais são as competições que ela vai participar, escolher as palavras, escolher a forma de agir no treino. A gente vai errar, é natural que a gente vai errar, mas escolher com responsabilidade, vamos lá. Escolher com responsabilidade vai fazer com que a gente tenha melhores decisões para ter melhores resultados. Eu posso errar, mas depois eu analiso aquele erro ou aquele acerto, observo para depois seguir em frente e ter repetições desses acertos e não dos erros. Aqui teve uma mensagem da Prof. Jaque, falou, Ana Jaqueline, né? Falou, suas sugestões são sempre de grande qualidade, vou aplicar nas minhas aulas. Maravilha, fico muito feliz que você consiga aplicar nas suas aulas e já coloca para mim aqui quais são as suas dificuldades. Quem tá mais por aqui que é a professora treinador, vou pegar mais 2 sugestões aqui de dificuldades de movimentos que vocês tenham com as suas alunas, que elas tenham medo de aplicar nas aulas, de executar nas aulas, que você tem dificuldade às vezes de tirar esse medo das suas alunas. Conta pra mim aqui, por favor. Vamos lá. E aí... Ih, já me babei toda aqui. Reforçando, né? Se a gente precisa pegar essa ginasta que tá com medo e tirar, né? Tirar ou pelo menos eliminar um pouco desse medo que ela tem, eu preciso pensar que eu tenho que dar pra ela 3 coisas.
segurança a partir daquilo que eu dou de suporte para ela. Então é segurança no sentido de confiança, segurança da minha parte, eu sei o que eu estou fazendo, o que eu escolhi passar para ela. Confiança que ela olhe para mim e fale, esse professor que está comigo, eu posso confiar. O que ele está fazendo comigo é algo que eu confio nele. Eu vou me entregar para esse movimento porque eu confio nele. Eu dando essa segurança, eu tenho melhores resultados. Escolher bem o que eu vou aplicar com elas, né? A gente entendeu sobre isso. Dar o suporte físico para que ela tenha condições de realizar os movimentos e, lógico, dar o ensinamento. E dar esse ensinamento é também a nossa segurança. Porque se eu não sei como ensinar o movimento, como que eu vou ensinar o movimento? Reforço, você não precisa saber fazer. Eu falo sempre, eu nunca executei um pivô bucle, um pivô puxada, né? Eu nunca consegui como ginasta fazer esse pivô, mas eu tive muitas ginastas que eu treinei e que eu consegui fazer com que elas realizassem esse movimento. Como isso? Como é possível? Porque eu sei como ensiná-las. E hoje eu repasso para os meus professores, que fazem parte do meu método, que aprendem comigo. Eu ensino a eles para ensinar as suas ginastas. Essa é a minha forma de contribuir com a GR. E aí você, enquanto professor de ginástica rítmica, pode usar esse mesmo pensamento para contribuir com as suas ginastas. Você ensina para uma, que vai ensinar para outra, e você vai ter as suas ginastas em crescimento sempre. Vamos lá. Estou pensando aqui, hoje já é 25 de janeiro. Será que o seu planejamento desse ano já está pronto para você ter resultados nesse ano? Se você tiver com dificuldades, com dúvidas, lembre-se sempre que aqui no nosso canal nós temos o intuito de nos unirmos para ter resultados. Então conte comigo, mande suas dúvidas e dificuldades aqui no nosso conteúdo. Sempre que você vê um post, lembre que nós temos um combinado. Todo o pessoal que participa aqui das nossas lives sabe desse combinado. Nosso combinado é, a gente tem essa troca 2 vezes na semana, segunda-feira às 8 da noite, quintas-feiras ao meio-dia, e vocês vão contribuir comigo, dizendo para mim aqueles posts que vocês veem lá, de Reels, posts de carrossel, os posts que vocês veem aqui no nosso canal, vocês vão lá, toda vez que vocês veem um post, vocês vão comentar. Deixar lá embaixo, gostei, não gostei, é interessante, contribuiu, não contribuiu, porque toda vez que você deixa esse comentário, eu vou olhar para esse comentário e vou dizer, opa, muitos professores aqui estão gostando do conteúdo X. Eu acho que eles gostam do conteúdo, eu tô vendo que eles gostam desse conteúdo aqui sobre, sei lá, sobre musicalidade. Maravilha, eu vou postar mais. Mas não é curtida, é comentário, porque o comentário me dá um feedback real daquilo que eu preciso para preparar mais conteúdos para você, ser um professor e treinador de excelência. Então, não se esqueça, se você quiser ter mais conteúdos por aqui, daquilo que você está precisando, eu preciso desse feedback, então conto com a sua participação por aqui. Bom, nessa segunda-feira, então, a próxima segunda-feira a gente se encontra de novo. Nesse final de semana eu tenho um encontro muito legal com os meus alunos do método, que eu já estou animada também. No domingo, na verdade, no domingo a gente vai se encontrar para fazer um encontro sobre dificuldades de aparelho. Então eles já estão se movimentando aí para a gente estudar juntos sobre as DAs, mas isso é só para os alunos que fazem parte do método ginástica rítmica com excelência, né? Quem ainda não faz parte, saiba que agora em fevereiro vai abrir uma nova turma. Então se você ainda não faz parte, gosta dos conteúdos por aqui, quer se tornar um profissional de excelência, saiba que em fevereiro tem turma nova e você vai poder participar. Então chama para mim aqui no chat, pode conversar comigo no inbox, no privado, que eu mando para você a lista de espera e você participa da lista de espera e fica sabendo de primeira mão quando tiver a nova turma aberta. Combinado? Um beijo para Jaque, professora Ana Jaque, que mandou grata, prof, sempre que posso eu vou estar nas suas aulas. Fico muito feliz com a sua participação. Edilane mandou um obrigada, Val. Muito obrigada a sua participação também por aqui. Eu sou a Val, especialista em ginástica rítmica, e nesse perfil eu contribuo com os professores e treinadores para se tornarem excelentes em ginástica rítmica. Se você gostou desse conteúdo, deixa seu like, curta e compartilhe. Juntos somos mais fortes. Nos vemos na segunda-feira, então. Até segunda-feira às 8 da noite. Tchau, tchau, gente. Até a próxima.